semeadores do projeto Casa de Paz, tudo bem com vocês? Pessoal, nós temos o manual em nossas mãos do projeto e é de suma importância que nós venhamos executá-lo na íntegra pela essência do projeto, tá? Não envolve o que você sabe ou deixa de saber e muito menos a sua capacidade, né? Não está em questão esse negócio, tá? O que está em questão é cumprirmos um protocolo de um projeto que naturalmente Deus tem abençoado, Deus tem derramado. Eu sei que vocês são inspirados e não que não vai ser no compartilhamento de uma palavra como essa, viu? É muito importante, é muito importante. Hoje, aqueles que estão na segunda ministração, o tema é Jesus na casa de Zaqueu. O texto que vai ser lido é Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E no compartilhamento, com a apostila aberta, nós compartilhamos na íntegra o estudo. Vamos lá. O que acontece quando Jesus entra na sua casa? Olha só que pergunta poderosa. Você pode fazer essa pergunta para as pessoas e naturalmente esperar uma resposta. Voltando ao texto, veremos nesta semana a primeira história, a visita de Jesus na casa de Zaqueu, um cobrador de imposto, que provavelmente tinha enriquecido à custa da pobreza do povo e que por isto não era bem visto pelo povo. Entretanto, Zaqueu teve a oportunidade de conhecer Jesus e levá-lo à sua casa. O que aconteceu como resultado desse encontro de Jesus com Zaqueu é tema da nossa análise nessa semana. Gente, olha que interessante. Nós estamos num discipulado, num encontro que essas pessoas tiveram com Cristo. Não tem mensagem mais poderosa que essa. Olha isso. É sabido que no final desta visita à casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa e uma mudança radical aconteceu na vida de Zaqueu. Olha isso. Além da mudança da vida de Zaqueu, houve uma salvação dentro deste ambiente familiar. Então vamos lá? Isto tem implicações para nós que estamos reunindo em nossas casas para desfrutar do melhor de Deus a partir da presença de Jesus em nossa casa de paz. Vejamos as principais lições dessa história entre Zaqueu e Jesus. Naturalmente você pode resumir, você pode estudar em tua casa e pode naturalmente resumir, mas não tirando o foco. Vamos lá? A primeira lição que nós temos nessa aula. Para conhecer a Jesus, Zaqueu rompeu com seus próprios limites, no versículo 4. Para conhecer Jesus, Zaqueu rompeu com seus próprios limites. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Uma coisa muito importante deve ficar clara para todos que queiram conhecer a Jesus. É preciso determinação e coragem para romper com os limites. Ele era baixinho, rico e discriminado, porém não se importou com o que pensariam ao seu respeito. Ao vê-lo subir em uma árvore para ver Jesus passar, muitas pessoas esperam que o Senhor as abençoe, mas não estão dispostas a pagar um preço por isso. Zaqueu não. Ele tinha muitos empecilhos para chegar até Jesus. Seus limites naturais eram de pequena estatura, a barreira da multidão e o próprio rótulo de cobrador de impostos era um empecilho também. Mas Zaqueu estava decidido a ver e conhecer a Jesus e por isso teve êxito. Mostre você também o quanto quer conhecer a Jesus. Olha só o primeiro tópico, gente. Que coisa linda. Está entendendo, pessoal? Segundo ponto. Jesus
que sabia do desejo de Zaqueu, foi à casa dele. Versículo 5. Jesus conhecia o desejo dele. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que surpresa para Zaqueu! Jesus, sem nunca antes tê-lo visto, agora o chama pelo seu nome e ainda diz: vou pousar em sua casa hoje. Por que Jesus fez isto? Por que Jesus fez isso? Primeiro, porque Ele conhece o nosso coração e nos vê além dos nossos rótulos. Segundo, porque Jesus percebeu a atitude em Zaqueu, uma vez que ele havia subido em uma árvore para vê-lo passar. Isto é, Zaqueu queria mesmo conhecer a Jesus. Isto mostra uma verdade fundamental para nós. Pessoas passivas não chamam a atenção do Senhor. É preciso uma atitude. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O desejo do Senhor é mudar não apenas nossas vidas, mas nossas famílias. Por isso Jesus propõe entrar em nossas casas. Esse é o terceiro ponto. Esse é o terceiro ponto desse subtópico do segundo ponto que nós vimos aqui. Jesus sabia do desejo de Zaqueu e por isso foi à casa dele. Então, primeira coisa, ele conhecia o coração de Zaqueu, ele, com certeza, ele percebeu a atitude de Zaqueu e agora ele sabia o desejo de Zaqueu sobre a mudança que ele queria ter. Agora, a terceira lição dessa aula. Olha só, Zaqueu se alegrou com a intenção de Jesus ir à sua casa. Versículos 6 e 7. Ele se alegrou de saber que Jesus iria para a casa dele. Vamos lá para o texto? Ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas ficam reticentes em assumir publicamente, porém Zaqueu assumiu sua paixão e apreço por Jesus, sem qualquer problema. Muitos pensam no que os outros vão dizer. Apega-se às suas agendas e seu conforto e não se desprendem, fechando a porta para Jesus em suas vidas. Zaqueu, porém, ao ouvir a proposta de Jesus ir à sua casa, acatou com grande alegria, embora as pessoas ao redor reprovassem sua aproximação de Jesus. Ele viu naquela oportunidade a chance de mudar de vida. Zaqueu era um filho da paz e por isso Jesus o abençoou. Meu Pai, que palavra poderosa, gente. Sabe, leia na íntegra, compartilhe. Nós não estamos pregando, né? A intenção não é pregação, a intenção é compartilhamento. Leia com mais tranquilidade do que eu li, leia mais focado do que eu estou lendo aqui, né? E assim você vai ver o quanto você vai desfrutar desse estudo. Quarta lição que nós aprendemos: o impacto da presença de Jesus em nossa casa é transformação e salvação. Versículo 8. Imediatamente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois e também és filho de Abraão. Zaqueu demonstrou o desejo de ser transformado, recebendo Jesus em sua casa e também quando se mostrou arrependido, prometendo devolver aquilo que porventura tivesse tirado de alguém. Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, não para deixar as coisas como estão, mas para provocar uma transformação. É tempo de mudança de vida. Deixe Jesus entrar na sua vida e mudar a sua vida e família. Zaqueu conheceu os seus pecados e a santidade de Deus na pessoa de Jesus Cristo.
Outra coisa linda que aconteceu nessa passagem bíblica é que, quando Jesus viu o testemunho de arrependimento de Zaqueu, ele anunciou a salvação de Deus na vida de Zaqueu e naquela casa. Quando ele percebe o arrependimento de Zaqueu, olha, se eu roubei alguém, eu quero devolver, eu quero com certeza restituir. Quando Jesus contemplou esse arrependimento, esse desprendimento, aleluia, acontece um milagre de salvação na vida dele, da casa dele. Conclusão: Zaqueu teve a vida mudada ao receber Jesus em sua casa. Aleluia. Introduções finais. Anote os pedidos de oração que ainda não foram anotados e coloque numa caixa e orem juntos. Ouça todos que precisam de um milagre, algum testemunho que alguém quer dar, e agradeça a Deus. Naturalmente, alguns de vocês já estão fazendo a cadeira do milagre, como é feito na célula. Gente, é isso aí. 11 minutos eu usei para explanar, para compartilhar a vocês essa palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e vitórias em Cristo. Almas como estrelas do céu, almas como areia do mar.